Que nós venhamos ter um culto, ó Pai, alegrado com a tua presença. Visita nossos corações, Senhor. Alegra, Senhor, nossos corações aqui nessa noite. Precisamos, ó Pai, sentir a tua graça, o teu renovo. Estamos, Senhor, na tua casa, sabemos, ó Deus, que estamos no lugar certo. Aqui o Senhor alivia, aqui o Senhor trabalha. E nós viemos sair diferente, ó Pai, não da mesma maneira que nós entramos, mas, Senhor, que nós temos a liberdade
Deus. Amém, igreja? Amém. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia no livro. Abra a tua Bíblia no Salmo, né? Abra a tua Bíblia em Salmo 23. Aleluia. Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, e por amor é teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Então que o Senhor nessa noite Ele venha trazer refrigério para nossas almas, que Ele venha aliviar nossas almas aqui nessa noite, que o Senhor não venha tirar tudo aquilo que nós precisamos, porque talvez se o Senhor tirar, nós venhamos a se acomodar, mas que o Senhor venha trazer nessa noite refrigério, aleluia, aliviar o fardo da semana que nós temos passado, aleluia, porque quando o Senhor alivia, nós conseguimos prosseguir. Quando o Senhor alivia a nossa dor, a nossa tristeza, aleluia, a nossa angústia, nós conseguimos prosseguir. Então que o Senhor nessa noite venha trabalhar de uma forma tudo especial aqui nessa noite, amém? Aleluia. Eu quero pedir para os irmãos, vamos estar cantando alguns corinhos. O baterista não está aqui hoje, nessa noite. Vamos cantar. Sou muito bem luzido na harpa também. Mas vamos lá, né? Que o Senhor Jesus venha nos capacitar a cada dia mais e mais diante da tua presença. Aleluia. Aí eu pergunto onde está a minha harpa. Bem? Glória a Jesus. Solta uma canção aí, Pastor Paulo. Vai lá no WhatsApp. Pastor Paulo, põe o primeiro louvor. Bem? Vou deixar uma oração e já iniciar essa oportunidade. Amém? Amém, igreja? Amém. Silêncio. Cantar o nosso corinho. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui para para os irmãos, amém? Aleluia, sentindo falta de muitos irmãos aqui nessa noite, mas Jesus sabe todas as coisas, amém? Aleluia. Jesus é o dono do ouro, da prata. Jesus é o dono da vitória aqui nessa noite, aleluia. E Ele vem para renovar nossas forças. Eu preciso de renovo aqui nessa noite. E eu creio que Jesus vem. Aleluia.
Porque quando nós estamos desanimados, aleluia, entristecidos, abatidos, nós chegamos na casa do Senhor, nós vemos 2, 3 pessoas, mas nós damos de melhor para Jesus, aleluia. Se nós já deixamos a adoração, nós vamos deixar de melhor para Jesus. Se nós vamos ler uma salvação, nós vamos deixar de melhor para Jesus. Por quê? Porque quando nós chegamos na casa de Deus abatido, Ele envia refrigério para nossa alma, aleluia. Eu posso dizer para a igreja do Senhor que eu cheguei na casa de Deus abatido, porque eu passei uma semana abatido, mas a partir do momento que eu abri a minha boca e disse: abraça-me, Senhor, aleluia, ele já estava contemplando meu coração aqui nessa noite. Então você que está desanimado, você que está abatido, passou uma semana de amargura, eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Você está no lugar certo. Abra tua boca e glorifica o nome do Eterno, porque a partir do momento que você abrir a tua boca e dar o de melhor para Jesus, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai contemplar o teu coração. Aleluia. Dentro de casa nós não conseguimos dar o de melhor. Nós podemos até entregar algo para o Senhor, mas no lugar que o Senhor recebe o de melhor é na casa dele. Não é na tua casa, não é na minha casa que o Senhor recebe o de melhor. O Senhor recebe o de melhor na casa dele. E hoje nós estamos na casa do Senhor, porque essa casa não é do pastor Paulo, essa casa não é do bispo João, essa casa não é minha, não é tua. Aqui é a casa de Deus, então entrega para ele de melhor nessa noite. Aleluia. O Senhor contempla o coração do homem e da mulher de Deus que clama por Ele. Aleluia, clamar na frente de um celular, clamar na frente de uma televisão. O Senhor não vai responder não, mas a partir do momento que você entrou por essas portas, aleluia, rasga o teu coração. Eu não sei qual é a tua forma de adorar, mas Jesus está dizendo aqui nessa noite, aleluia, rasga o teu coração para o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, porque se eu fosse contemplar a igreja, a amargura que eu passei essa semana, eu falei com o Senhor: Pai, que está doendo, fala comigo, Jesus, porque eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia. Tem algo que nós passamos que não precisa nem o nosso esposo, nem a nossa esposa saber. Você vai falar direto para o Senhor. E eu disse: Senhor, a luta é grande. E a Daniela, ela chegou em casa ontem, ela disse: tia, você está tão abatida. Eu falei: filha, é a aprovação do dia a dia. Aleluia. Aleluia. Porque tem crente que ele passa por provação, o lugar dele é dentro de casa. A prova dele vai dobrar. O lugar de entregar a prova é aqui na casa de Deus. Eu tenho a convicção que o Senhor, Ele visitou o meu coração aqui nessa noite. Porque para dar o de melhor para o Senhor, não precisa essas cadeiras estar cheias. Para dar o de melhor para o Senhor é você e Ele. Aleluia. Porque tem gente que ele quer entregar o de melhor para não e a mulher ouvir. Ele quer entregar aquela mensagem. Ele nem entrega no culto de quarta-feira, ou culto que a igreja está vazia, porque a mensagem não é uma mensagem especial. É entregar o que o Senhor colocou no meio do teu coração na hora, no momento, é agora, diz o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vontade não falta, né, igreja? No momento de dor, nós se esconder dentro de uma caverna, ir para o deserto e ficar lá bem quietinho sem querer ver ninguém. Porque na hora que está ferido, na hora que está doendo, você não quer nem conversar. Eu disse essa semana: eu quero ficar um pouco em silêncio, porque a minha dor está grande e essa dor só quem cura é o Senhor. Então que nessa noite você venha ficar com essa palavra, guarda ela no teu coração. Se está ferida a tua caminhada, eu não sei qual é o vale do deserto, qual é o cenário que você está passando. Você também não conhece a minha história, mas eu já coloquei na mão daquele que vive, e eu creio que Ele vai trabalhar por mim e por você aqui nessa noite. Amém? Como está o diaconizada? Aleluia. Fazendo aquilo que ela sentiu em Deus, inspira
Bispo João, amém? Aplauda o Senhor bem alegre nessa noite. Vamos celebrar a presença de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Também salve na igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra da igreja, se encontra no livro de Lamentações, seu capítulo 3, e o versículo 19, amém? Amém. Se quiser me acompanhar, aqui diz o título: A Esperança do Profeta. Aleluia. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo do fiel. A minha alma certamente disso lembra-se e se abate dentro de mim. Disso me recordarei da minha mente, por isso esperei. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque o Senhor é a sua misericórdia, não tem fim. Novas são cada grande amanhã, e é a fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Aleluia. Profeta, né? Momento de luta e de aflição, ele esperou e confiou no Senhor. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, quem sabe é de luta e de prova, mas a palavra do Senhor está dizendo: é ele que nos renova. Quando nós nos sentimos, igual a pastora falou, com o coração amargurado, olhando para um lado, olhando para o outro, não contando para ninguém que nós estamos passando, mas quando nós confiamos no Senhor, ele dá porção, ele nos levanta do chão e coloca de pé, porque nós sabemos que o nosso descanso não é aqui. Tem dia que nós queremos abandonar tudo, largar tudo. O profeta, eu imagino que ele estava vivendo esse tempo de crise, tempo difícil, aleluia, mas ele confiou no Deus da promessa. Eu quero te dizer, igreja, tem momentos que vai doer, tem momentos que vai sangrar, tem momentos que vai machucar, tem momentos que vai, aleluia, nós vamos olhar para um lado, olhar para o outro e se sentir sozinho, mas eu quero te dizer: Jesus está comigo, Jesus está contigo. Essa palavra falou no meu coração. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia dele, eu acredito que não tinha ninguém aqui, mas a misericórdia dele te alcançou. E você está aqui para te dizer, eu quero te dizer, que Deus está no controle de tudo. O choro pode durar uma noite, como o salmista Davi diz, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Só confiar e esperar com paciência no Senhor, porque a vitória é certa. Amém? A senhora deve cantar em nome de Jesus. Aleluia. Hoje foi a misericórdia, né? Recebeu o bispo nosso palmo bem alegre nessa noite. E seguindo também uma palavra do Senhor Maria, bem. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja, a santa paz, o glorioso Deus. Amém? Amém. Sabe, igreja, se tem um lugar que nós devemos estar, é na casa do Pai. Aqui nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós sentamos nessa cadeira, nós sentamos no colo do Senhor Jesus. Ele saiu contemplando a beleza da santidade na sua vida. Que você possa aproveitar esse momento, porque na vida de Jesus, igreja, vai ser assim: uns vão e a maioria vão ficar. Então, aqueles que perseveram, aquele que busca, aquele que tem a convicção naquilo que ele está buscando, naquilo que ele quer, ele vai encontrar, porque Jesus sonda o meu e o seu coração. Ele sabe os desejos de cada um de nós. Se eu venho na igreja, porque eu vim para encontrar o meu Senhor. Se eu vim na igreja, eu vim para ouvir o que Ele tem para mim. E quando eu vim na casa do Pai, Ele já sabe o que eu preciso ouvir. E que você não vai sair daqui vazio, porque o Espírito Santo sabe o que precisamos. Eu sou sincero, eu já me passei esses dias aí. Eu vou falar uma coisa para você: se tem uma coisa que mais judia que um ser humano, eu posso dizer que não é enfermidade, não. É quando mexe no teu bolso, quando mexe nas tuas economias, que aí você vai ver como as coisas machucam, porque você não sabe do amanhã. Mas Deus me colocou aqui uma palavra no coração, lá em Mateus 11:28. Mateus 11:28. Essa aqui foi a minha primeira ministração
ministração que eu fiz quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, muitos anos atrás. Diz assim, essa noite Deus diz assim para mim e para você: vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, igreja, ele é muito objetivo aqui. Não adianta ficar em casa procurando, reclamando e procurando acusar, apontar quem foi o culpado. Nós temos que sair do nosso comodismo, sair da área de conforto e vir para aquele que pode responder o que você precisa. Vinde até Jesus. E aonde eu vou encontrar Jesus? Na casa dele, aonde ele preparou o ambiente para nós sentarmos e ouvir a palavra, porque ele tem os seus mensageiros. Eu sempre saio de casa e já falo: Senhor, eu sei que não é o homem que vai falar, eu sei que não é a mulher que vai falar, mas eu sei que é um instrumento do Senhor que vai ser usado por ti, e eu tenho certeza que eu vou sair de lá satisfeito. Não importa se é um puxão de orelha, se é para me edificar, seja a tua santa vontade. E ele diz: você que está cansado, todos nós andamos cansados, igreja, porque nós temos tempos que nós não aguardamos, nós queremos que as coisas aconteçam rápido, tem que ser para ontem ou para hoje. Nós não temos a paciência de esperar o momento que Deus vai colocar em nossas vidas. Que ele quis dizer que ele vai nos aliviar, igreja. Ele vai tirar a tua ansiedade, a tua inquietação, a tua perturbação, a tua preocupação. Ele sabe tudo o que está acontecendo ao teu redor. Se você confiar em Ele, como você tem dito de boca, que você confia que Ele tudo pode na sua vida, então Ele diz para você: aquieta a sua alma, descansa em mim, porque eu tenho o alívio para a sua vida. Nós temos que procurar aprender com Deus, igreja. Nós temos que procurar, porque Ele nos promete: aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele vai tirar o nosso jugo, Ele vai tirar o nosso fardo, Ele vai nos dar o gozo que nós precisamos, Ele vai tirar o Evangelho. Todos nós vamos encontrar em Jesus a sua palavra. Ele diz: clama a mim as coisas ocultas que tu não sabes, que eu mostrar-te-ei. Ele também disse: buscar-me-eis e achareis, mas quando você buscar de todo o seu coração. Igreja, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos, porque ainda tem portas abertas para que Deus possa usar os seus instrumentos, os homens e mulheres, obreiros do Senhor, para nos dar aquilo que temos precisado, aquilo que nós temos almejado. Para onde você quer ir? Uma coisa eu quero, uma coisa eu busco, uma coisa eu vou conseguir, pela fé, ir para Jesus. Dê uma salva de palmas para esse Espírito Santo, amém? Aleluia. Deus abençoe o bispo João. Vamos dar esse verão a Maria com as palmas essa noite. Bem aberta para Jesus. Eu também saio lá da igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer aqui aos irmãos, né, que eu pedi oração quando foi, meu Deus? Não sei que foi aí no dia que a minha filha ia fazer uma cirurgia. Hoje tem 8 dias, né, que ela fez, graças a Deus está bem, correu tudo bem. Eu agradeço a todos os irmãos que oraram, os irmãos, porque Deus é maravilhoso, né? E eu vou ler aqui um versículo que se encontra no livro do Evangelho de São João. O 10, 38, 39 e o 40, que fala desta maneira. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã
disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Vemos, irmão, aqui, né? Quando Lázaro morreu, todo mundo já sabe da história, né? E ficou aquela lamentação: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o tempo passou, né? Diz que já era de 4 dias. E Jesus chegou, né? E ele falando, e ela disse: mas já chega mal, né? Parecia que ela não queria mais o milagre, ela não acreditava mais no milagre, ela queria imediatamente, antes dele morrer. E eu, meditando, irmão, nessa passagem, eu digo: meu Deus, é isso mesmo. Às vezes a gente está numa aflição tão grande que a gente quer um milagre agora. A gente quer que Jesus opere agora, no momento, porque a gente está precisando, aleluia. E eu fiquei meditando, irmã, e lembrei de mim, que um tempo a gente foi, nós veio do Nordeste, ficamos aqui um tempo, e a gente foi embora de novo. Quando a gente chegou lá, antes da gente ir, a gente financiou uma casa e tudo mais. Eu digo: não, a nossa cidade não é tão pequena, tem shopping, tem muito supermercado. Eu digo: não, aqui está tudo bem. E os irmãos falaram: vocês oraram para ir? Não, nós oramos, mas nós não esperamos o Senhor falar, nós vamos embora para casa. Aleluia. E eu ali, irmã, que a gente ficou. A minha filha ela trabalhava, ela é confeiteira. Ela trabalhou 5 anos naquele piga ali no Catuaí, antes de fechar, né? Ela trabalha em supermercado, trabalhou na loja Vanda. Meu Deus, não é possível. Lá vai ter serviço para ela. Na minha cidade, ela tem bastante supermercado, ele vai dar. Pode acreditar, irmã, nós passou 8 meses e a minha filha não arrumou emprego. Ela foi para a capital, não arrumou emprego. A gente ficou assim, porque aqui ela arrumava de muito. Eu digo: meu Jesus amado, e agora? A minha filha disse: ô mãe, se quiser ficar, a mãe fica, a gente vai na frente, arrumar emprego e começar tudo de novo. E eles vieram. E eu fiquei lá, né? E agora? A gente financiou essa casa e agora tem que vender essa chave dessa casa, porque eu não vou ficar aqui sozinha. E a gente ficou, irmã, eu naquela aflição, e eu pedi oração, e eu pedi a Deus, e era aquele clamor para aparecer um comprador para a chave daquela casa. E Maria, era uma aflição tão grande que eu queria vender, porque eu queria vender. Eu digo: não dá para alugar, o povo vai bagunçar a minha casa. E eu fiquei, irmã, num desespero. Quando eu comecei a meditar nessa passagem de Jesus, eu digo: meu Deus, igual eu queria que Jesus preparasse um comprador para aquela casa imediatamente. Mas as coisas não é na hora que a gente quer, é na hora que Deus quer. Isso seja o que for, qualquer aflição, né? E ali, irmã, eu meditando essa palavra, que realmente a gente, muitas das vezes, a gente quer o milagre naquele momento. Mas Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? E eu vim embora, para mim, eu fiquei naquela aflição. E não, quando Deus estendeu a mão e operou o milagre, apareceu um comprador para casa. Aleluia. E ali, irmã, quando eu estava lá, eu baixava o preço. Alguém dizia: arruma aí como é que chama? Um corretor. Eu digo: não, porque já vai ser pouco, aí o corretor vai comer a metade. A gente procurava de todas as formas, mas só Deus poderia fazer. A gente veio embora, aí Deus preparou uma compradora, uma mulher comprou a minha casa. Eu digo: glória a Deus, é tudo no tempo de Deus, né? Aqui, né, parecia até que Marta não queria mais um milagre. Eu disse: não, Senhor, já cheira mal, nem abre isso aí, essa pedra, não faz nada, porque não tem condições. Jesus continuou dizendo: eu já teria dito, se creres, verás a glória de Deus, aleluia. E assim é para nós também.
tem experiência com o Senhor, espera somente no Senhor, porque no tempo certo Ele vem. Ele vem para dar a nossa vitória, como diz a irmã que pregou aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o Senhor não espera de nós de mão vazia, de maneira nenhuma. Ele sempre tem uma palavra, Ele sempre tem um milagre na nossa vida. Por isso, irmã, muitas das vezes a gente está mesmo desanimado, mas eu vou te falar, não pode desanimar, chegar ao ponto de dizer assim, eu não vou para a igreja porque eu estou desanimado. Não. Tem que ir firme, porque aqui Jesus manda a gente se reunir, manda a gente congregar, porque um vai se alimentando, né? Alimentando a nossa fé, a nossa alma, e é com a palavra de Deus. Na nossa casa a gente alimenta o corpo com comida, mas aqui é com a palavra de Deus. Vem o testemunho de um, a palavra de outro, e a gente sai daqui fortalecido da graça de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória, desde o início do ponto que Jesus está falando em aliviar, né? Então que Jesus possa aliviar essas vidas aqui nessa noite, amém? Essas madrugadas Jesus tem falado muito comigo. Eu tenho pedido para Deus orientação. Nós temos que pedir para o Senhor orientação em tudo que nós vamos fazer. Muitas das vezes o homem e a mulher de Deus perece porque não pede orientação para o Senhor. Talvez coloque o pé onde não dá, talvez coloque o pé adiante, talvez coloque o pé atrás, mas quando o Senhor dá uma direção certa. Então nós vemos nessa noite pedir para o Senhor não deixar dar um passo sem a presença dEle, que nós não viemos colocar a mão aonde o Senhor não está, que nós não viemos comprar aquilo que o Senhor não nos ordenar. Muitos estão perecendo, estão passando pelo deserto e tem querendo colocar o Senhor contra a parede, mas tem que colocar o pé aonde não dá sem orar, sem o Senhor confirmar. E eu tenho pedido orientação para o Senhor, porque eu tenho muitos projetos, aleluia, de crescimento, tanto para a obra como para a minha vida material. Então eu disse, Senhor, eu não quero dar um passo errado, Pai, eu quero fazer tudo diante da Tua presença. Então vamos orar, pedir discernimento para o Senhor, pedir visão diária para Deus, para nós ter uma vida natural, uma vida certa, porque nós temos que cumprir também a lei da terra, nós temos que comprar, nós temos que pagar, nós temos que levar a nossa vida certa com nossos irmãos. Então que a igreja nessa noite fica também com essa palavra. Eu quero sempre estar orientando. Nós não tivemos muita orientação quando nós se convertamos, então eu e o pastor Paulo, nós deu muito passo errado, colocamos muito pé aonde o Senhor não mandou. É um tal de chave, é um tal de pega, e o que o Senhor está querendo que nós pegue é a palavra. O Senhor está querendo que nós pegue a verdade, irmão. Esse negócio de toma aqui que Jesus está te dando, não. Vamos orar e o Senhor, Ele vai falar em nosso coração o que nós devemos e o que nós não devemos fazer aqui nessa noite. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vamos estar recebendo a jovem Ara, que vai estar louvando ao Senhor. Amém? Vamos receber a menina com as palmas bem alegres para adorar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Salve os irmãos com a paz. Amém. É tanto sofrimento que vem ao seu encontro.
bispa, essa noite. Bispa Marcos, bispa Margarete. Amém. Você vai ser abençoado com a sua alma bem alegre nessa noite. Aleluia. Temos a vitória, né? Porque se tá tudo bem, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, sabe, o cristão tem lutas e cada dia, né? Nós temos um leão para matar, não é verdade? Mas só que nós sabemos que com Jesus nós vencemos todas as guerras, amém? Cartão BTG Pactual Black com parcelamento de compras internacionais. Abra sua conta.
de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos venha a maior abastança. Trazer todo dia uma casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, trazer o dízimo na casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não te dar algum abastecimento maior lá, aí já é a nossa casa. Porque quando o Senhor diz assim, ó, trazer todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que vós veio maior abastança, aí ele já está dizendo lá na nossa casa. Então, dízimo, as ofertas para a casa de Deus, o maior abastecimento que o Senhor vai preparar lá na nossa casa. Se nós não manter a casa de Deus, o Senhor também não vai manter a nossa casa. Ou seja, primeiro a casa do Senhor, aquele que oferta, aquele que dizima na casa do Senhor, ele não perde, porque o Senhor, ele tem a responsabilidade de não deixar nada faltar, e não é coisa pouca, é maior abastança no nosso lar. Então, que nós venhamos abrir o coração e entregar aquilo que não é meu, aquilo que não é teu, na casa do Senhor. Não tem como nós cobrar do Senhor, não tem como nós fazer prova do Senhor, se nós estamos em falha na casa de Deus. Para nós fazer prova do Senhor, passamos por uma prova grande financeira. O vento passou, eu acredito que em vários lugares, de homens e mulheres de Deus fiel, mas o Senhor continuou abastecendo a nossa casa. Não faltou nada, aleluia, não faltou alimento, não faltou água, não faltou energia, aleluia, não faltou nem internet, porque quando o Senhor diz o maior abastecimento, é coisa grande. Então você que é dizimista na casa do Senhor, você está entregando para manter este lugar, para manter a minha casa. Eu também entrego neste lugar, e o Senhor vai me dar lá no meu lar o maior abastecimento, porque o Senhor sabe que eu preciso abastecer o meu celeiro, eu preciso abastecer o meu carro, eu preciso abastecer o meu vestimento. Então, quando o Senhor diz maior, aleluia, o maior abastecimento é coisa grande, é em geral. Quando é coisa pequena, o Senhor vai abastecer só o celeiro. Mas quando a palavra dele diz o maior abastecimento, é porque o Senhor não vai deixar faltar nada. Não tem faltado nada. Eu quero contar para a igreja do Senhor que de quando eu me converti, eu sou uma pessoa próspera financeiramente. Aleluia. Eu sou uma pessoa, irmão, próspera financeiramente. Aleluia. O Senhor tem me dado saúde e tem me dado condições financeiras. Não é hoje, aleluia, de quando eu ergui a minha mão e disse, Senhor, eu quero te servir. Eu sempre abasteci a casa de Deus. Ei, pastor Paulo, numa cidade pequena eu pude ter uma casa muito bonita. Aleluia, financeiramente. Eu quero contar para a igreja nessa noite. Aleluia.
anunciar que amanhã o jovem vai estar louvando, apresentando coreografia. Não perca. Vamos fazer a obra de Deus enquanto nós temos fogo de vida. Amém? E os demais Jesus se encarrega de acrescentar em nossas vidas. Amém? Vou pedir para você se pôr de pé. Vamos estar orando para o apóstolo Paulo, que vai ser o mensageiro da noite. E eu creio que há alimento para nossas vidas aqui nessa noite. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, o Estado do Senhor, nosso pastor, entregamos ele, Senhor, na palma das tuas mãos, Pai. Usa ele, Senhor, da maneira que o Senhor quer. E estamos aqui, Senhor, para receber a tua palavra, porque sabemos que nós precisamos de alimento, e o verdadeiro alimento é a tua palavra, Pai. Fala comigo, fala com a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos receber o pastor Gonçalo, que alegre nesse dia. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Todo mundo parece meio gripado, né? Essa frente fria chegou. Aleluia. Jesus querendo derrubar todo mundo, né? Mas nós estamos aqui, de pé, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. A garganta também meio ruim, né? Aleluia, Jesus. Não tem problema não. 2 Samuel, capítulo de número 9. Aleluia. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 9. Aleluia. Entre Juízes e Reis. Primeiro e 2 Samuel. Amém? Todo mundo achou? Aleluia. Vamos ler aqui um trecho de uma história que todo mundo conhece, né? Vamos lá? 2 Samuel, capítulo de número 9, e versículo de número 1 diz assim: E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: ainda há algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? E disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, eu acho que quase todo mundo que aqui está conhece a história de Mefibosete.
Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas, irmão, era filho do rei Saul, o grande rei Saul, o primeiro rei, aleluia, Jesus, da nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele era aleijado dos dois pés, ele não podia andar. Aleluia. Mas ele era filho de príncipe, que na linhagem do rei Saul ele era para ser rei também, porque o seu pai iria ser rei, e quando o seu pai morresse, ele iria ser rei. Então ele veio da linhagem real, ele veio de uma família rica, ele veio de uma família próspera, ele veio dos maiores ensinamentos, aleluia, Jesus, que na época uma pessoa poderia ter. Aleluia. Mas a Bíblia ela vai dizer, se nós voltar lá atrás, na época que quando Saul ele reinava, aleluia, Jesus vai falar a respeito de Davi. A Bíblia vai dizer que quando Saul estava em guerra com os filisteus, aleluia, Jesus, Deus levanta Davi, porque Saul tinha desobedecido a Deus, Saul tinha desagradado a Deus. Então Deus levanta Davi, Deus manda o profeta de Davi, Davi chega na guerra e Davi derrota o gigante. Quando Davi não derrota o gigante, Davi então ele fica reconhecido diante de toda a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei Saul coloca Davi, aleluia, Jesus, no exército, aleluia, Jesus, de Israel. E Davi, aleluia, Jesus, em todas as suas batalhas, Davi prosperava. A Bíblia vai dizer que um certo dia chega Saul, aleluia, Jesus, e chega Davi das guerras. E o povo, quando vê Davi, começa a cantar, aleluia, Jesus, e exaltar Davi, aleluia, Jesus, na frente do rei Saul. E o povo dizia, aleluia, Jesus, que quando Saul matava 1 milhar, Davi matava 10 milhares de inimigos. E isso causou uma grande inveja, aleluia, Jesus, no coração do rei Saul, porque o inimigo já tinha tomado conta do coração dele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que entre Saul e Jonatas, que entre Davi e Jonatas, que era filho do rei, nasce uma grande amizade. E a amizade deles, irmão, era tão grande, aleluia, Jesus, que a Bíblia diz que o amor de Davi e Jonatas, aleluia, Jesus, eles não amavam somente por amar, como alguns de nós ama, eles amavam com a alma, aleluia, Jesus. Um dizia para o outro, a minha alma te ama, Davi. Davi dizia para Jonatas, a minha alma te ama, Jonatas. Então Saul, aleluia, Jesus, se levanta contra Davi e começa a perseguir todas as vezes, aleluia, Jesus, que Saul fazia um plano para matar Davi. A Bíblia vai dizer que Jonatas ia lá e alertava Davi. Saul não conseguia tirar a vida de Davi. E mesmo se ele quisesse, irmão, ele não iria conseguir, que quem tinha levantado Davi era o próprio Deus através da vida do profeta Samuel. Aleluia. E ele faz um pacto no capítulo 20, a partir do versículo 14. Jonas já sabia que o reinado de seu pai, aleluia, Jesus, estava chegando ao fim. E um dia eles conversando no campo, a Bíblia vai dizer que Jonas pede para Davi que quando Davi, aleluia, Jesus fosse rei de todo Israel, não esquecesse dele, se ele ainda estivesse vivo, não esquecesse da família dele, aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz que o fim de Saul, aleluia, Jesus, levou o fim do seu filho também, por causa da desobediência. Jonas, irmão, não desobedecia, mas a desobediência de Saul, aleluia, Jesus, levou também os seus filhos à morte. A Bíblia vai dizer que novamente eles guerreavam,
aleluia, Jesus, contra o filisteu, mas dessa vez, aleluia, Jesus não tinha Davi para guerrear com eles, aleluia. E a Bíblia vai dizer que a guerra, irmão, ela se agrava contra Israel, eles estavam sendo encurralados sobre uma montanha. A Bíblia diz que chegou um momento em que o rei não tinha mais para onde correr, aleluia. E os filisteus mataram, aleluia, Jesus a Jonatas, filho do rei. E Saul, vendo que ia morrer também, aleluia, Jesus pediu para o seu pajem, o homem que carregava as armas dele, que o matasse. E o seu pajem, aleluia, Jesus se recusou a matar. A Bíblia vai dizer que ele se joga contra a sua própria espada e tira a sua própria vida. E quando os filisteus, aleluia, Jesus está, aleluia, Jesus com a vitória na mão, e eles vêm para saquear Israel, a Bíblia diz que a notícia chega primeiro. Então a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que a mulher que cuidava do pequeno Mefibosete, que na época tinha 5 anos de idade, ela sai correndo, aleluia, Jesus, fugindo dos filisteus, e no meio do caminho, ela deixa o menino cair, a Bíblia diz, e ele quebra os 2 pés. Talvez, se fosse nos dias de hoje, a medicina conseguia botar os ossos no lugar, aleluia. Mas naquela época não tinha uma medicina avançada, aleluia, Jesus, como nós temos hoje. E a Bíblia não vai dizer, aleluia, Jesus, que o menino fica aleijado de ambos os pés. E a Bíblia vai dizer que a mulher leva o menino para um lugar chamado Lodebar. E chega até a casa de um homem chamado Maquir. Maquir era da tribo de Manassés, uma das tribos, aleluia, Jesus, de Israel. Eu estava pesquisando quem era Maquir, aleluia, Jesus, e as pesquisas que eu fiz, Maquir era o único homem, aleluia, Jesus, bem sucedido na região de Lodebar. E Maquir usava as suas finanças, aleluia, Jesus, para ajudar as pessoas que não tinham condições, aleluia. E foi para lá que a babá, a mulher que cuidava do pequeno Mefibosete, aleluia, Jesus levou ele para a casa de Maquir. Eu não sei se ela já sabia, ou eu não sei se ela descobriu, ou eu não sei, aleluia, Jesus, se o próprio Deus tocou no coração dela e encaminhou ela até aquele lugar, até aquela casa. E ele fica na casa de Maquir. Aleluia, Jesus. E os anos se passam, irmão. E Mefibosete sabia as suas origens. Mefibosete sabia a sua história. Ele sabia de quem que ele era filho. Ele sabia de quem que ele era neto. Ele sabia, aleluia, Jesus, o que era para ele ser. Aleluia. Mas ele não podia ser. Aleluia, Jesus. Agora você para e você imagina, aleluia, Jesus, se fosse você na situação de Mefibosete, se fosse eu na situação de Mefibosete. Porque um pobre, ele fica rico, é gostoso. Talvez se ele voltar a ser pobre de novo, ele não vai estranhar tanto. Mas o rico, irmão, ele fica pobre, aleluia, vai doer, aleluia, Jesus, vai machucar o coração, vai machucar o sentimento psicológico, aleluia, Jesus, vai a milhão. Talvez aquele menino comia as melhores comidas, escutava as palavras mais bonitas. Talvez ele se lembrasse do colo do pai, aleluia, Jesus, quando
seu pai chegava em casa, do avô. Aleluia, Jesus. As palavras, aleluia, Jesus, que eu te amo, da sua mãe. Aleluia. Talvez ele escondia o que ele queria comer, o que ele ia comer, aleluia, Jesus. Mas Lodebar, a Bíblia vai dizer que Lodebar significa terra sem pasto. Aleluia, Jesus. Se no deserto, irmão, aleluia, do Oriente Médio, aonde vive aquele povo ainda hoje lá, se você for ver os vídeos, você vai ver que pouco verde você vai ver lá. Mas em Lodebar era terra sem pasto, terra sem vida, terra sem esperança, aonde talvez você olhasse e não iria encontrar a luz no fim do túnel. Aleluia. Aonde talvez, aleluia, Jesus, você iria tentar encontrar a saída e você não ia conseguir. Aleluia. Acredito eu que aqui, mesmo as suas condições financeiras melhores que as dos outros, não ia conseguir ajudar todo mundo. Quem chegasse ali não ia conseguir chegar muito longe. Aleluia, Jesus. Se nós trazemos Lodebar para os dias de hoje, aleluia, Jesus. Se você não passou, você vai passar. Porque talvez não faz parte da minha vida nesse momento. Se não fazer, se não fez no passado, e agora não estou passando, ainda vai passar. Aleluia, Jesus. A Bíblia não diz em um momento, aleluia, Jesus, que Mefibosete ele desistiu de Deus. Aleluia. A Bíblia só diz que Mefibosete esperou. Aleluia, Jesus. O seu período de Lodebar na sua vida, até o dia que Deus determinou a vitória. Aleluia, Jesus. Eu não sei que situação você tem passado, irmão, mas o nosso Lodebar, aleluia, Jesus, ele está dentro de nós. Não tem como ninguém passar por ele, por nós. Nós temos que passar sozinho. Aleluia. Às vezes escorar no ombro de alguém, talvez um bom samaritano, que nos ajuda a carregar a cruz por um momento. Aleluia. Mas ele vai carregar até um certo ponto, depois nós não vamos ter que continuar sozinhos, carregando a nossa cruz. Aleluia, Jesus. Vai ter dias de sofrimento na nossa vida. Aleluia, Jesus, que não tem como. Nós podemos procurar em todos os lugares. Aleluia, Jesus. Se nós não procurar Deus, nós vamos continuar procurando. Aleluia, Jesus, e nada vai acontecer. E o período, aleluia, das nossas provações, aleluia, Jesus, ele tem o tempo certo para começar, e ele tem o tempo certo para terminar. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que tudo está embaixo de um propósito de Deus. Nada acontece, irmão, aleluia, Jesus, sem a permissão de Deus na nossa vida. Se está ruim, foi porque Deus permitiu. Se está bom, foi porque Deus permitiu. Aleluia. Então aguenta. Aleluia. Aguenta sorrindo. Aguenta chorando. Aguenta gemendo. Aleluia, Jesus. Não tem jeito. Nós temos que aguentar.
Que essa é a única maneira, aleluia, Jesus, de um dia nós chegar e entrar pelos portões celestial da Nova Jerusalém, que a Bíblia diz lá no finalzinho do Apocalipse que ela vai descer do céu. E lá eu estou preparada a morada para mim e para você. Venha o que vier, passe o que passar, nós não podemos perder o foco, que é Jesus. Aleluia. O foco é Jesus, irmão. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz que se não for por Ele, ninguém chega ao Pai. Aleluia. Ele é a porta, Ele é a saída. Aleluia, Jesus. E Ele disse que no caminho a qual nós vamos caminhar, seguindo Ele, nós vamos pisar sobre pedras, sobre espinhos, sobre serpente, sobre escorpiões. Cuidado com esses pregadores que só pregam bênção para a sua vida. Aleluia. Porque ele está pregando ao contrário do que Jesus pregou. Aleluia. Jesus ele não veio para dar carro, Ele não veio para dar casa, Ele não veio para dar chave, Ele veio abrir porta. Se você clamar, se você orar, Ele vai abrir uma porta para você, você vai ter condições de fazer um financiamento e pagar as parcelas até o final, e você ter a sua casa, você ter o seu carro. Aleluia. Mas o que Jesus ele veio oferecer para mim e para você, independente da situação, independente do lodebar, do momento que você está passando, aleluia, Jesus foi a salvação da minha alma e da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é Deus de graça. Não precisa você se esforçar fisicamente para isso. Basta você ter um amor verdadeiro dentro do seu coração, que é o maior mandamento que Ele deixou. Aleluia. Foi o amor. Quando você tem amor no coração, você consegue olhar para o irmão, aleluia, Jesus, e amar ele. Você consegue olhar para o dependente químico e amar ele, o bêbado na rua caído e amar ele. Aleluia, Jesus. Você consegue chegar até alguém, estender a mão, aleluia, Jesus, independente se ele esteja sujo, ou limpo, ou fedendo, aleluia, Jesus, com vários dias, talvez você tomar um banho, mas você consegue olhar e você consegue amar. Aleluia. Aleluia. Você consegue ajudar, aleluia, Jesus, mesmo sem ter tantas condições financeiras, mas você tira aquele pouquinho e você tenta ajudar alguém. Aleluia, Jesus. Às vezes no meio da prova, já ajudou alguém na prova, irmão? Aleluia. Você está passando luta e você vê o irmão passando luta. Aleluia, Jesus, e você ajudar ele com a sua luta. Talvez a sua luta, a sua guerra, a sua prova está mais grande do que a do seu irmão. Aleluia, Jesus. Mas quando tem amor no coração, você consegue. Aleluia. Você não olha só para você. Quando você tem amor, irmão, não existe egoísmo dentro do coração. Quando você tem amor, não existe aparência. Aleluia. Não tem medo de um dia de amanhã faltar. Porque você sabe que o Deus que você serve, aqui está escrito lá, que Deus é amor. Aleluia. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não perecesse. Por que você tem medo de perecer? Aleluia. Se Deus te ama, Ele não vai deixar
nem aqui e nem após essa vida. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que Mefibosete ficou aproximadamente 10, 12 anos em Lodebar. Aleluia. Passando todo tipo de dificuldade. Comendo o que tinha, bebendo o que tinha, vivendo de favor na casa de alguém. Quem sabe, humilhado, desprezado, sem amor de pai, sem amor de mãe. Você que tem pai e mãe vivo, aleluia, Jesus, valorize eles, porque o dia que ele faltar vai fazer falta. Eu perdi o meu pai, aleluia, Jesus, em 99. E quando ele acabou de respirar, os últimos suspiros dele, ele acabou no meu colo. Ele morreu no meu colo. Ele era grande, irmão. Ele era do meu tamanho. Mas um infarto fulminante levou ele. E até hoje, irmão, ele me faz falta. E ele vai continuar fazendo falta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Porque eu me afundei na cachaça. Eu mergulhei na balada. E Deus, Ele teve misericórdia. Porque eu não caí no mundo das drogas. Porque os meus amigos todos usavam droga. Não é, irmão, que está aqui. Os meus irmãos todos foram embora, irmão, só ficou eu. Meu pai e minha mãe. A gente trabalhava e eu recebia o dinheiro da semana e não tinha dinheiro nem para sair na rua algumas vezes. Porque era tudo para dentro de casa. Nós estávamos lutando, aleluia, Jesus, para pegar um lote nos assentamentos sem término em 99. E a gente tinha que viajar 30 quilômetros de ônibus e andar mais 15 quilômetros a pé com todos os mantimentos, arroz, feijão, óleo, açúcar, até chegar no barraco, sem terra. E quando nós fez, irmão, todo esse trajeto, nós fomos para a mina pegar água, não tinha poço. E lá na mina meu pai infartou. Com menos de 5 minutos ele estava morto no meu colo. Eu quase matei a minha mãe também para dar notícia. O assentamento do Sem Terra era mais ou menos 20 quilômetros longe da próxima cidade, de chão. Então não tinha chance. E essa cena ficou cravada no meu coração até hoje. Aleluia. Até hoje. E vocês que são jovens, que também o seu pai,
que é sua mãe, que ainda está de pé, você não tem noção da falta que faz. Aleluia. Nem se ele tiver velhinho, aleluia, Jesus, não aguentando mais andar, mas ele está lá. Ele está lá. Então dá valor, irmão, valoriza. Aleluia, Jesus, enquanto ele está aqui, porque depois que ele se for, você não tem como valorizar, mas nem queira valorizar, porque não tem como, não vai adiantar. Aleluia, Jesus. Aí é só Jesus. E eu posso dizer com todas as letras para você: o meu pai não faz falta até hoje. A minha mãe, aleluia, Jesus, já está avançada de idade. E eu já penso que não vai demorar, Deus vai levar. Aleluia, Jesus. Aí é mais uma falta na minha vida. Então você, irmão, valorize seu pai, a sua mãe, independente de que maneira ele age, ou ele faz, ou o que ele faz. Aleluia. Sempre do lado, ele não rouba. Aleluia, Jesus. Você pode ter certeza que ele te ama do jeito dele, mas ele te ama. E a Bíblia vai dizer que aquele menino não tinha isso. Aleluia. Ele não tinha. Viveu a sua vida, a sua infância, a sua adolescência nas mãos de pessoas desconhecidas. Aleluia. Mas chegou o dia que Deus, aleluia, virou a página da história dele. A Bíblia vai dizer que um dia Davi estava no seu palácio, aleluia, Jesus, com o seu reinado estabelecido, tudo estava em ordem. Aí ele se lembra daquela conversa, daquele papo, daquele pacto que ele fez com o seu amigo Jonatas, que era mais do que um irmão. Aleluia, Jesus. De não abandonar ele, aleluia, Jesus. Mas ele já tinha morrido. Então Davi pensou: deve ter alguém na família de Saul para me honrar Jonatas. Aí ele perguntou se tinha alguém de Saul. Eles tinham um dos empregados. Aí ele manda chamar, e vem Ziba. Aí ele pergunta para Ziba: Ziba, há alguém na linhagem do rei Saul? Ele diz: há um menino que já é muito tempo aleijado de ambos os pés e mora na terra de Lodebar. A Bíblia vai dizer que no mesmo momento o rei Davi manda buscar. Aleluia. E no momento no qual Mefibosete chega, irmão, aleluia, Jesus, o pensamento que passava na cabeça de Mefibosete é que talvez Davi iria prendê-lo, ou talvez Davi iria mandar matar, porque ele é de uma linhagem de um rei. Davi não era da linhagem de rei. Quem era ele. Então o pensamento dele é que Davi poderia matar ele. Aleluia. Mas Davi era um homem usado por Deus. Aleluia. Davi era um homem que honrava a sua palavra. Aleluia. Aí ele disse: não tenha medo, Mefibosete, porque usarei, aleluia, Jesus, de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei tudo aquilo que era do teu avô Saul, do teu pai Jonatas, e de contínuo comerás em minha mesa. Aleluia, Jesus. Então você, aleluia, Jesus, que está passando por momentos difíceis, aleluia,
Eu queria que você soubesse, aleluia, Jesus, que vai chegar um momento em que Deus, aleluia, Jesus vai ligar a página da sua história. O milagre, aleluia, Jesus, ele vai acontecer, aleluia, se você esperar em Deus. Nós não fomos feitos para ficar reclamando e murmurando. Não deixe, aleluia, Jesus, o seu momento secar a sua visão espiritual e você parar de enxergar o foco que é Jesus. Enquanto você estiver enxergando Jesus, irmão, há esperança. Aleluia. Então não perca Jesus por nada. Continue crendo, aleluia, Jesus, que amanhã é um novo dia. Que talvez amanhã é o dia do seu milagre, é o dia da sua viravolta. Aleluia, Jesus, é o dia que você vai olhar para trás e vai ver só lembranças ruins, mas é só lembranças. Aleluia. Porque Deus tem um de melhor para a sua vida. Jamais Deus vai ter o melhor para você. Atravesse os seus momentos, mesmo que talvez seja sozinho, ou seja com alguém, mas atravessa. Aleluia, Jesus. Mas atravessa com Jesus. Aleluia. Só Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Aleluia, Jesus. Só tem algo, irmão, aleluia, Jesus, que você e eu não conseguimos restituir em nossa vida se nós deixar passar desapercebido. É o tempo. O restante nós conseguimos de novo através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Olha essas palavras no seu coração. Aleluia. Mesmo Deus que operou na vida daquele menino, Ele está aqui nesta noite. E se você crê, Ele pode operar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Uma linda salva de palmas para Jesus. Bem, igreja? Aleluia. Irmãos, eu quero aqui, aleluia, Jesus, quero agradecer a Deus aqui pela vida do nosso irmão Adilson. Aleluia, Jesus. Da nossa irmã Cíntia, né? Aleluia. Também essa igreja minha, do jeito que está aqui, foi por causa deles. Hoje foi corrida, a semana nossa foi corrida, irmão. Mas eles vieram aqui. Isso é tudo organizadinho, tudo bonitinho. E só Deus pode retribuir para a vida de vocês. Você não sabe o quanto que você está ajudando a gente aqui. Aleluia, Jesus. Então você que quer, de alguma maneira, ajudar a obra de Deus, tem espaço, irmão, só basta querer, né? Não é mesmo? Aleluia. Uns ajudam pregando, os outros ajudam cantando. O irmão canta aqui, prega aqui, né, irmã? Faz coreografia, já pregou aqui, está com vontade de pregar mais e ainda nos ajuda na limpeza da igreja. Né? Então tem espaço para todo mundo fazer algo na obra do Senhor. Né? Então Deus abençoe a sua vida. Aleluia, Jesus. Pela ajuda que está nos dando aqui na casa do Senhor. Amém? E você vai encontrar alguma coisa aqui para fazer na casa do Senhor. Não pense que Deus quer você para ficar sentado, só sentado na cadeira. Aleluia, Jesus. Que não é assim que Deus te quer. Amém? Queria também deixar aqui a respeito do batismo das meninas, né? Que nós vamos esperar passar esse período de frio. Amém? Aleluia. Eu conversei com o Adilson, eu estava conversando ali com ele também. Mas a Paula agora que está a respeito disso também.
que não tem condições de marcar um dia de batismo e tiver um dia de geada, então não vai estar tudo congelado dentro da água, porque em vez de nascer vai morrer, né? De novo, né? Então, vamos ter um pouco de calma, vamos esperar passar esse frio, né? Aí nós, lá no meio de final de agosto, começo de setembro, se tiver frio, se tiver calor, a gente vai pegar essa nome de Jesus. Amém? E até lá a gente vai preparar um estudo para elas. Amém? Depois também será. Amém? Já foi dito aqui, ó, diagonizado, né? Vai estar atrás da palavra de Deus. Você veio, aleluia, Jesus. Não deixe de ir para a casa do Senhor, não. Aqui é o único lugar que você vai encontrar refrigério. Aleluia, Jesus. Se não tiver ninguém aqui dentro para chegar aqui, aleluia, Jesus, você vai encontrar o refrigério na casa do Senhor. Amém? Pode crer em nome de Jesus. Vamos orar. E vamos terminar o culto desta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Deus, mais uma vez, Pai, clamando pelo Seu nome, pedindo, Deus, as Suas infinitas misericórdias, Senhor, porque elas são as causas de nós não sermos consumidos. Senhor, eu entrego na palma das Suas mãos agora a Sua igreja, o Seu povo, os Seus filhos, que não olhou, Senhor, para as dificuldades, para o momento, Senhor, e conseguiu passar por essas portas. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, abençoar a vida de cada um, Pai, que chegou até aqui. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, a vida daquela pessoa que foi mencionada aqui nesta noite. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, aleluia, Jesus, restituir, Pai, na vida daquele que perdeu, meu Deus. Abençoa a vida, Senhor, aleluia, Jesus, da sua igreja. Começando, meu Deus, do maior até o menor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Estamos aqui porque precisamos da Sua presença em nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Deus, despedir o Seu povo em paz, Senhor. Leva ele, Senhor, aleluia, Jesus, para os vossos lares com a mesma segurança a qual o Senhor trouxe aqui. Livrando, Senhor, guardando, meu Deus, de todo mal. Dando uma noite, Senhor, abençoada para cada um na Sua presença. No dia de amanhã, Senhor, também abençoado, que todos tenham o mesmo vigor, a mesma força, a mesma determinação, meu Deus, para voltar, Senhor, para a Sua casa amanhã, para Te glorificar, Te exaltar e bendizer o Seu santo nome. E que, aleluia, Jesus, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu decreto, Senhor, a alegria, Senhor, amanhã na vida da Sua igreja. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, as nossas igrejas, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos e todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o nosso pastor. Eu amo essa palavra para Jesus, amém. Deus.